O autor de Hebreus diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Meus irmãos, pode abrir em Juízes 10, nós vamos orar mais uma vez. Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra e pedimos, Deus, só continue falando conosco, agora através da exposição. Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que as verdades aqui ditas, Deus, os exemplos, tanto de erros quanto de acertos, eles possam fazer sentido em nossa vida, não só uma compreensão intelectual, mas que possa gerar mudança de vida, para que nós dessa forma possamos glorificar ao Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Juízes 10, no versículo 6, para iniciarmos. Juízes 10, versículo 6, está escrito: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão e na terra dos amorreus que está em Gileade. Meus irmãos, nesses versículos aqui nós temos o ciclo repetindo. Qual que é o ciclo, Fabrício? Mais uma vez o povo esquece de Deus. Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos. O povo clama a Deus e Deus responde levantando um libertador para livrá-los dessa opressão. E é interessante a gente notar, quando a gente estuda o livro de Juízes, que sempre os israelitas eles estavam adorando os falsos deuses de um determinado país, de um determinado povo, e esse país, esse povo que vem oprimi-los. Sempre aquele país que eles estavam, sempre aqueles deuses, falsos ídolos que eles estavam servindo, o povo daqueles falsos deuses vinha e o Senhor entregava para que eles fossem oprimidos por eles. E o texto vai dizer no versículo 7 que Deus os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Parece muito aqui com um texto de Romanos 1, lembram? Onde Paulo vai falar que os homens preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. E o que é que Deus faz? E Deus os entrega suas próprias paixões, suas próprias concupiscências, desejos pecaminosos, e eles escolhem em si mesmo o castigo, em seus próprios corpos. E o autor, o pastor Tim Keller, ele vai explicar que entregar aqui significa que Deus permite que as coisas nas quais confiamos, ao invés de confiar nele, governem poderosamente a nossa vida. O que ele está dizendo? Você confia no dinheiro? Então o que Deus faz? Então que o dinheiro ele governe a sua vida, as suas decisões, suas tomadas de ação, seus pensamentos, seus sentimentos. Você confia o quê? No poder? E a gente vê isso. A gente vê na história dos juízes que a idolatria deles gera escravidão. E a escravidão gera mais idolatria. É um ciclo sem fim. A idolatria e a escravidão andam de mãos dadas. Nós, meus irmãos, somos controlados por aquilo em que nós depositamos a nossa confiança. Se você confia no dinheiro, é o dinheiro que vai controlar a sua vida. É o dinheiro que vai controlar seus pensamentos. É o dinheiro que vai distinguir e vai definir o caminho e os passos que você vai ter para tomar mais dinheiro. Se você é controlado pelo sucesso, pelo poder, o que vai controlar a sua vida? A busca do sucesso e a busca do poder. A idolatria ela gera uma escravidão e a escravidão ela continua atraindo idolatria. E nós, quando estudamos Juízes, muitas vezes ficamos indignados. Como que o povo caiu de novo? Como que o povo vê toda a consequência do erro, mas eles caem de novo? Mas muitas vezes agimos de igual forma. Nós criamos ídolos, colocamos ídolos no lugar de Deus, e depois, quando começamos a ser oprimidos por causa dessa má escolha, nós, muitas vezes, ao invés de arrependermos, nós queremos adorar ainda mais esse ídolo, achando que vai resolver. Um exemplo disso, você está num relacionamento que tem dado muito trabalho, tem te ferido, te oprimido. Você coloca aquele relacionamento no centro, como um ídolo, no lugar de Deus. Aí começa a te oprimir. O que você pensa? Nossa, eu tenho que arrumar um outro relacionamento. Eu tenho que arrumar um cônjuge melhor.
eu tenho que arrumar uma esposa melhor, um esposo melhor, um casamento melhor. Você esquece que o problema não é o casamento em si, mas o problema é que você colocou o casamento no lugar de Deus. O problema não é o relacionamento em si, mas você tirou Deus do centro do seu relacionamento e você acha que vai resolver o seu problema mudando a pessoa, mudando de relacionamento. E se você não tiver uma mudança de atitude colocando Deus no centro, qualquer relacionamento que tiver vai ser ruim. Qualquer casamento vai ser ruim. E o povo aqui, meus irmãos, eles estavam oprimidos por 18 anos. E eles vão clamar por salvação no versículo 10. Nós vemos no versículo 10 o povo dizendo, o versículo 10 nos diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Deixa eu só entrar aqui. E é interessante, nós vamos ver no 11 a resposta que Deus dá. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, os amalequitas, e os maonitas os oprimiram, e vós clameis a mim, não vos livreis eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, servistes aos outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolheste, eles que os livrem o tempo do vosso aperto. Deus aqui de imediato, ele nega atender o clamor do povo. Por quê? O povo estava com arrependimento, não arrependimento genuíno. O povo estava clamando a Deus assim como eles clamavam aos ídolos. Olha, Deus, nós estamos passando por um sufoco, tem como nos tirar desse sufoco aqui? A gente está passando aperto. Aqui não era um arrependimento genuíno do povo. O arrependimento genuíno, ele vem de um pesar pelo pecado. O povo estava com um pesar pela consequência do pecado e não pelo pecado em si. Entenderam a diferença? O arrependimento genuíno, nosso coração, ele é quebrantado, que nós ficamos chateados pelo pecado, por ter transgredido a lei de Deus. As consequências, logicamente, vão nos incomodar, vão nos fazer sofrer. Mas, de imediato, o principal, assim, olha, eu pequei contra Deus, igual o Davi fala. Mas só que quando a pessoa não arrepende genuinamente, nós vamos ver esse exemplo lá em Saul, o que acontece? A pessoa ela não está preocupada com o pecado em si, ela está preocupada com a consequência do pecado. É aquela pessoa que não se arrependeu de ter traído, ela se arrependeu de ter sido descoberta da traição. E o povo aqui, eles não estão arrependidos dos seus atos, eles estão sofrendo e eles querem que Deus os livre desse sofrimento. E Deus vai falar, olha, já livrei vocês diversas vezes, vocês me deixaram de novo, vai procurar os falsos deuses, quem sabe eles ajudam vocês. O que vocês estão pedindo aí, qualquer falso deus vai resolver. E parece que esse puxão de orelha dá certo. Porque nós vamos ver no versículo 15, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda dessa vez, te rogamos. Aqui eles falam, Deus, nós temos errado. Faz o que parecer bem para o Senhor, o Senhor pode nos livrar ou então não nos livrar. O Senhor faz o que te parecer bem, mas nós precisamos do Senhor. Nós queremos o Senhor. É diferente. Tem uma mudança de postura aqui. Olha, Deus, o Senhor pode nos livrar ou não, mas nos ajude. Nós rogamos. E essa mudança de atitude aqui, ela vai gerar uma ação também, como nós vimos no versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Eles tiveram uma mudança de atitude, eles não estavam mais buscando a Deus somente para ser libertos, porque muitas vezes nós fazemos isso. Deus, eu preciso do Senhor para restaurar meu casamento. Meus irmãos, toda vez que você busca a Deus para Ele te dar algo, aquele algo se torna o seu Deus. Se você vem a Deus para Ele restaurar o seu casamento, se você não tomar cuidado, aquela bênção que você está procurando, ela se torna o seu ídolo e você esquece de Deus. E muitas pessoas quebram a cara porque recebem promessas que não foi Deus que deu para ela vem na igreja para Deus fazer determinada coisa, não acontece, o que ela fala? Deus foi infiel. E mentira, Deus nunca prometeu que ia fazer aquilo. A gente tem que buscar a Deus não pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas independente se Ele der ou não bênçãos para nós devemos buscar por quem Ele é. Essa é uma mudança de perspectiva. Eu sirvo a Deus por quem Ele é, não porque Ele pode me abençoar. Ele pode ou pode não me abençoar. Ele pode restaurar meu casamento, mas pode não restaurar meu casamento, mas Ele continua sendo Deus e digno de ser adorado.
Então aqui nós vemos essa mudança de perspectiva aqui. O arrependimento, ele gera também uma atitude. Eles deixam os seus falsos deuses, e quando nós estudamos o livro de Juízes, nós vimos que muitas vezes os israelitas, eles mudavam o seu comportamento só para receberem o favor de Deus, mas eles mantinham os ídolos escondidos. Eles mantinham os ídolos lá escondidinho para depois poder voltar para ele. Já viu aquela pessoa que o bicho está pegando, ela muda de atitude só para ser perdoada, mas o pecado continua lá dentro, ela espera só melhorar, só passar pelo aperto para voltar àquele pecado? Muitas pessoas são dessa forma. Mas aqui nós vimos essa mudança, nós vimos essa ação, e o que acontece diante desse arrependimento genuíno? Na parte B do versículo 16. Já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Meus irmãos, Deus aqui, ele não conseguiu reter a sua compaixão para aquele povo. Aqui nós vemos uma notícia boa, ou seja, nós vemos o Evangelho. Deus, ele não conseguiu reter a sua compaixão, a sua misericórdia para aquele povo. Então ele vai levantar um juiz para poder resgatar. Nós vamos ver no versículo 17, que o acampamento dos amonitas e israelitas já está preparado para a batalha. Nós vemos no versículo 18, que os homens de Gileade, eles já estão desesperados, procurando alguém para liderá-los durante aquela guerra. Entramos, então, no capítulo 11, onde Deus levanta um homem chamado Jefté. Entenderam o contexto? O que estava acontecendo? Então, nós entramos no capítulo 11, meus irmãos. Capítulo 11 está escrito: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Aqui nós vemos algo a respeito de Jefté, que ele tinha um contexto familiar bem desestruturado. Nós vimos que Jefté era filho de uma prostituta. Ele cresceu no meio de um lar onde seu pai não dava importância para ele, seus irmãos o viam como filho bastardo, os filhos legítimos. Seu pai era um adúltero, ele tinha uma mulher, ele deitou com uma prostituta e trouxe Jefté para casa. Ele cresceu naquele ambiente hostil. Quando ele foi crescendo, o que seus irmãos fizeram? Expulsaram ele de casa para ele não dividir herança com eles. Jefté foge, vai para uma cidade de Tobi, lá homens maus. Tem versões da Bíblia que a NAA vai dizer homens sem valor se juntaram a ele. Nós podemos pensar toda sorte de maldade aqui, ladrões, saqueadores, bandidos. Se a gente tivesse aqui um slide da Polícia Federal, estudando esse caso, Jefté ia estar lá como o chefe da quadrilha, o líder da quadrilha. Ele era um homem que roubava. Tinha homens vadios que andavam com ele. Então nós vemos aqui que diante dos olhos humanos, Jefté, ele tinha todas as desculpas para ser um cara murmurador. Ele tinha todas as desculpas para falar assim: olha, minha infância foi uma infância difícil, tá? Meu pai me abandonou, eu fui filho de uma prostituta, meus irmãos me maltrataram, eu tive que fugir, então Deus é injusto comigo, tudo está acontecendo comigo é injustiça de Deus. Diante dos olhos humanos, Jefté era aquele cara, sabe aquele menino que você fala assim: nossa, aquele lá não vai dar em nada. Olha a família daquele menino, olha a situação daquele menino, olha como que é a realidade dele, não vai dar em nada. Mas aprendemos uma lição aqui, meus irmãos. Através desse início aqui, nós podemos falar que o fato de ter sido rejeitado pela família, o fato de ter tido uma família complicada, não significa que essa pessoa está fadada à destruição, não significa que o futuro dele tem que ser um futuro ruim, porque Deus, através da sua graça, ele faz com que Jefté, ele mude esse passado dele, e Deus usa Jefté de forma graciosa para os propósitos dele. Às vezes tem pessoa que fica assim: nossa, eu fui abusada quando era mais nova, nossa, meu pai me abandonou quando eu era mais novo, nossa, eu passei por perrengue minha vida toda, nossa, Deus, ele não me ama, nossa, e começa só a ficar reclamando da vida. Mas Jefté não é esse cara. Jefté, com a graça de Deus, ele não ficava aqui reclamando da vida dele, meus irmãos. Aqui nós vemos mais uma vez Deus levantando misericordialmente alguém que era indigno. Ele fez isso comigo.
Ele fez isso contigo. Nós não somos merecedores de nada. Aliás, nós somos merecedores do inferno. A única coisa que nós merecemos é o inferno, mas Deus, pela sua graça, Ele nos tirou do inferno e nos deu o céu através de Cristo. Isso é motivo de glorificar a Deus eternamente. Tem muita gente que fica reclamando a vida toda, ó céus, ó vida, mas Jefté aqui, ele tinha tudo para poder ficar reclamando. Mas Deus o escolheu, o capacitou e usou. Então, meu irmão, se você está passando por um momento parecido, crê em Deus, que através da misericórdia dEle, Ele pega seu passado, Ele transforma o seu futuro para o propósito, para a glória dEle. Eu não estou falando que vai ser um futuro maravilhoso, sem problemas, mas vai ser um futuro que vai glorificar a Ele. Jefté, depois aqui dessa apresentação dele, ele se levanta. Deus o levanta com a sua graça. E nós vemos no versículo 4 e 6, passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté, vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Meus irmãos, certamente aqueles homens ouviam falar de Jefté, olha, Jefté ele é forte, Jefté ele é valente. Ele não vale muita coisa não, mas na hora da guerra lá ele faz a diferença. Ó, a gente vê o passado dele, mas valente ele é. E eles vão atrás de Jefté. E Jefté, ele não aceita esse convite de imediato. Nós não vamos conseguir ler todo o texto dos capítulos, mas o versículo 7 ao 10, Jefté vai falar com esses homens, espera aí, não foram vocês que aborreceram de mim e desfizeram de mim? Eu fui expulso da minha casa, ninguém me ajudou, agora vocês estão passando um perrengue, vocês vêm me pedir ajuda? Aí o que os homens falam com ele? Não, Jefté, olha, a gente precisa de você para nos ajudar, para liderar o exército, e você vai ser o nosso chefe. Jefté fala, mas quem garante que eu vou ser o chefe? Quem garante que depois vocês não vão mudar de ideia? E eles falam, não, nós fazemos um juramento diante do Senhor, e Ele pode nos castigar, você vai ser o nosso chefe, lidere-nos. Aí Jefté, ele aceita liderar os gileaditas, e ele vai tentar um serviço diplomático contra os inimigos, contra o rei Amon. Ele vai no versículo 12, enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Responde o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté, é porque subindo Israel do Egito me tomou a terra, desde Armon até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. E na sequência do versículo 14 ao versículo 27, Jefté vai mandar mensageiros. E ele vai usar pelo menos 3 argumentos aqui contra aquele rei. Ele vai usar um argumento histórico, um argumento teológico e um argumento legal. No argumento histórico, Jefté vai mandar os mensageiros falar assim com o rei, rei, nós não invadimos sua terra agora. Lá na época de Moisés, há 300 anos atrás, Moisés pediu para poder passar por sua terra, mas vocês negaram. E ele pediu para vários povos para poder passar no meio de vocês, não para tomar na terra, mas só para poder passar no meio de vocês, e vocês negaram esse pedido de Moisés. Além disso, vocês atacaram os israelitas com Moisés. E Deus usou Moisés e deu as terras para Moisés, que vocês atacaram. Aí ele vai usar um termo teológico com esse rei, e vai falar com aquele rei, não é certo aquilo que Quemos, quem que era Quemos? Era o falso deus deles. Não é certo que aquilo que Quemos deu para vocês se apossem disso? Então, Deus nos deu a terra, então nós apossamos da terra. E depois ele vai usar um argumento legal com aquele rei. Ele vai falar que tem 300 anos que nós habitamos nessas terras. Nenhum dos reis antigos vieram reivindicar. Por que você está vindo reivindicar essa terra agora? O trem está resolvido, não precisa ter briga, a terra já é nossa há 300 anos, ninguém veio brigar e você está querendo brigar agora? Qual que é a resposta do rei Amon? Não quero nem saber. Ou você sai, ou vai ter guerra. Não adiantou nada ele argumentar, tentar ser pacífico. Então Jefté, ele vai partir para a guerra com o rei Amon. Então nós entramos aqui no versículo 29, meus irmãos, uma das partes mais polêmicas e difíceis de entender desse texto. 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando esse por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Meus irmãos, aqui já tinha uma garantia, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele já tinha uma garantia que Deus estava com ele.
Mas Jefté, ele tenta barganhar com Deus. Olha, Deus, o senhor, ele era um negociador, ele tenta negociar com Deus. Deus, olha, se o senhor me fizer vencer, o primeiro que sair na minha terra, na minha porta, eu vou oferecer em holocausto para o Senhor. E na sequência, vemos que Jefté, ele derrota completamente mais de 20 cidades do inimigo, no versículo 32 e 33, então ele retorna para sua casa, no versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes, com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E ela vai pedir ele para ir prantear a sua virgindade nas montanhas dos seus amigos durante 2 meses, e no 39, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Meus irmãos, é um dos temas mais polêmicos da Bíblia, dificílimo de interpretar, não tem consenso entre os estudiosos, tem 2 formas de interpretar esse texto. Tem a forma sacrificialista, que Jefté, ele entregou sua filha em sacrifício queimado em holocausto. O holocausto, depois você tinha que queimar a oferta a Deus para subir em aroma agradável a Deus. E grandes homens de Deus, estudiosos, pendem para esse lado. A gente vê a maioria dos estudiosos, olha, Tertuliano, Orígenes, os homens mais influentes do século I, século II, século III, Agostinho, um dos mais influentes do século IV. A gente vê que o historiador Flávio Josefo, pregadores como Matthew Henry, Tim Keller, dentre outros. Quais argumentos que eles usam? Jefté era negociador, quis negociar com Deus para alcançar a vitória. Eu vou ler 5 argumentos de cada um, para não falar que eu pendi para algum lado. Mas depois eu vou falar o que eu creio, e da forma que eu acredito, e beleza. Jefté era negociador e quis negociar com Deus para alcançar a vitória. 2, ele agiu de acordo com a sua cultura e não segundo os mandamentos divinos. 3, esse voto representa o sincretismo, a mistura com as religiões pagãs dos cananeus. 4, o silêncio de Deus ou a não interferência não significa aprovação. 5, todos os estudiosos, comentaristas mais antigos concordavam com isso. Só depois, mais recente, que vieram homens tentando amenizar a verdade do texto e falaram que Jefté não sacrificou sua filha. Qual que é a segunda vertente aqui? A não sacrificialista. Ele não matou, mas consagrou a sua filha para servir a Deus, impondo a ela uma virgindade perpétua. Era filha única, ela não teria herdeiros na terra, isso seria muito ruim. Dentre os defensores, John Wesley, Jonathan Edwards, Warren Wiersbe, dentre outros. Quais argumentos? O sacrifício humano era uma prática totalmente condenada pela lei de Deus, vemos em Levíticos e Deuteronômio. Jefté mostrou conhecimento bíblico, lembra quando ele foi negociar com o rei, falando de Moisés, falando do que tinha acontecido no passado, e ele provavelmente sabia que Deus não aprova sacrifícios humanos. 3, os vizinhos não deixariam ele sacrificar sua filha, assim como os soldados de Saul. Teve um momento na história de Saul que Saul falou que ia matar Jonatas, filho dele. Os irmãos lembram? Ele falou assim, olha, ninguém vai comer nada enquanto a gente não derrotar os filisteus. Jonatas não tinha ouvido, ele vai lá e pega um pouco de mel. Aí Saul fala, certamente eu vou te matar. Aí os soldados vão e convencem Saul, não faça isso é loucura, Jonas ele ajuda a gente, Deus tem usado aqui, não vai fazer. E Saul não mata. 4, os sacerdotes o teriam advertido sobre a possibilidade de redimi-la mediante o pagamento de determinado valor, tem isso em Levítico 27. 5, em momento algum texto afirma que ele matou, e não encontra ninguém pranteando a morte, a ênfase é sobre o fato dela ter permanecido virgem. Meus irmãos, é muito difícil, não tem consenso bíblico, apesar de ser difícil, eu creio que ele não sacrificou sua filha, eu sei que muita gente aqui acha que ele sacrificou, mas, entretanto, o que nós aprendemos aqui? Cada geração ela está suscetível a ser influenciada por sua cultura. Nós não podemos afirmar se ele sacrificou ou não sua filha, mas se ele tivesse sacrificado sua filha, tem algo que nós podemos constatar aqui, o tanto que ele foi influenciado por aqueles deuses pagãos. Porque na cultura daquele povo, era comum você sacrificar humanos para obter o favor de Deus, dos falsos deuses. Então, Jefté pode ter sido influenciado. E o que nós aprendemos, temos como ponto de atenção aqui, meus irmãos? Devemos tomar cuidado com a cultura da nossa geração.
Quantos têm sido influenciados a banalizar o casamento? Quantos têm sido influenciados pela cultura da nossa época, a sensualidade dentro das igrejas? Quantos têm sido influenciados dentro da nossa época, meus irmãos, a banalização do sexo? A deturpação moral que nós temos visto crescendo. Você pega qualquer rede social, você vê, é só coisa ruim de assistir. É violência, é mentira, é enganação, é golpe atrás de golpe. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Cuidado com a influência do mundo, é muito perigoso. E o texto vai continuar. É muito texto para falar em pouco tempo. O texto vai continuar falando sobre uma guerra civil entre a tribo de Gileade e a tribo de Efraim. No capítulo 12, nós vamos ver os efraimitas, eles chegando para Jefté nervosos. E eles fizeram isso com o Gideão, né, pastora Simone? Os efraimitas eram uma tribo meio parecida, nariz em pé, gostava de ter o holofote, eles queriam ser os líderes, tudo. Eles chegaram para Jefté e falaram, aqui, que história é essa? Você foi guerrear e não chamou a gente? A gente vai queimar a sua casa com você dentro. Aí Jefté fala aqui, vocês foram chamados, vocês não foram porque vocês não quiseram. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, é? Vocês vão me queimar? Juntou a turma dele, juntou o seu exército, os homens de Gileaditas, e perna para quem tem para os efraimitas. Morreram. Jefté acabou com eles, tanto que os efraimitas, eles tiveram que correr, e a tribo deles ficava do outro lado do Jordão. Eles usavam as vals do Jordão. O que é val? É uma parte rasa, onde você consegue atravessar o rio. Eles usavam a vals como aquela parte rasa para poder fugir. E o que Jefté fala com os homens dele? É que vocês vão lá e vigiam essa parte. Se passou em efraimita, é espada, mata. Aí nós vemos aqui uma curiosidade, que é um teste de sotaque. A gente vê no versículo 4. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. E nós vamos ver no versículo 5, 6, que os homens de Efraim, eles tentam fugir por essa vals, por essa parte rasa, e Jefté, ele manda seus homens fazer um teste de sotaque, fala assim, olha, todo mundo que passar, qualquer homem que passar aí tentando fugir, você pergunta se é efraimita. Lógico que ninguém fala, eu sou efraimita para morrer. Eles falavam, eu não sou efraimita, então você pede ele para falar chibolete. Aí, o que acontecia? Você é efraimita? Não, então fala chibolete, chibolete. Você é efraimita? Não, então fala chibolete, cibolete. Não, é chibolete, não, cibolete. Opa, esse daí ele é efraimita, pode matar ele. É a mesma coisa de chegar para o Mateus é o marido da Vivi, ele é carioca. É a mesma coisa de falar assim, Mateus, você vai passar aqui na Val, fala escola, ele fala escola. Mateus, fala mosca, ele fala mosca. Você sabe que ele é carioca, entenderam? Então, era uma forma dos gileaditas saberem que aqueles eram efraimitas. E, nesse tempo, morreram 42 mil efraimitas. Foi um massacre. Foi uma guerra civil que aconteceu aqui nesse tempo. Jefté mata os efraimitas e o texto, então, encerra dizendo sobre a morte de Jefté, no 7. Jefté, o gileadita, julgou Israel 6 anos. E morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Meus irmãos, cada situação vem piorando entre os israelitas. A gente sempre viu um juiz terminando de julgar, o que acontecia? E julgou fulano e teve um tempo de paz de 20 anos. E julgou o Beltrano e teve 15 anos de paz. Aqui, Jefté, a situação cada vez vem piorando, juiz após juiz vai piorando, a gente vai ver no próximo, que ele julgou durante 6 anos e não houve paz. Ele ofereceu sua filha num voto insensato, num voto impossível. Depois disso, o que aconteceu? Tem uma guerra civil que morre 42 mil homens, sangue para tudo quanto é lado. A situação só piora aqui. Ele liberta os povos amonitas, mas não os livra da guerra civil contra os efraimitas. Meus irmãos, agora nós vamos para outro juiz. Depois de Jefté, quando a gente continua lendo, aparece 3 juízes, mas não fala quase nada deles. Mas o nosso foco são aqueles juízes que foram citados pelo autor de Hebreus, como heróis da fé, e o próximo juiz que nós vamos falar é um juiz que ninguém conhece. Sansão. Eu tirei a prova com minhas filhas. Conhece sobre Sansão? Você conhecia antes? Não, conhecia. Jefté já tinha ouvido falar? Não lembro. Então, eu falei, então, Sansão é o mais famoso mesmo.
E Sansão aqui é a narrativa maior do livro de Juízes. A gente pode pegar aqui os capítulos 13, 14, 15 e 16, de forma que, com certeza, eu não vou ler todos os capítulos, vou só dar uma pincelada no capítulo 13 e vou pontuar algumas coisas nos capítulos seguintes. Meus irmãos, versículo 1, capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Novamente aqui, a mesma coisa acontecendo. Lembra? Os homens tornaram a fazer coisa que era mal ao Senhor, Deus os entrega aos filisteus. Só que aqui tem uma diferença. Nós não vemos no capítulo 13 o povo pedindo Deus, clamando Deus misericórdia. Lembrem dos outros juízes? Tanto Gideão, Baraque, o povo era oprimido, clamava a Deus, Deus vinha e levantava um juiz, aí depois a bagunça vinha de novo, mas eles clamavam. Aqui o povo estava tão inserido na cultura filisteia que eles não clamam a Deus pedindo salvação. Deus que intervém de forma miraculosa aqui. Nós vamos ver um nascimento milagroso, onde que Deus ele aparece para Manoá, que é o pai de Sansão, e para sua esposa, que é Esther. A Bíblia em hora nenhuma cita o nome dela. E Deus, o anjo do Senhor, que é uma teofania, o que é isso? Foi o Deus mesmo que apareceu para eles, é uma aparição visível de Deus, e fala, olha, você vai ter um filho e vai consagrá-lo com voto de Nazireu. O que consistia esse voto? 3 coisas: abster do fruto da vinha, não rapar cabelo e não tocar em cadáveres, tanto homem quanto animais. E nós vamos ver que lá no final do versículo, no versículo 24, vai falar, depois que a mulher deu à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. No 25, o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, a agir nele, Manã, Dan, entre Zorã e Estaol. Então vamos para o capítulo 14, meus irmãos. No 13 só vai relatar o nascimento milagroso e o voto que Sansão tinha a fazer. No capítulo 14, nós vamos ver Sansão já adulto, o Espírito de Deus já tinha começado a trabalhar nele, vimos no versículo anterior, mas nós vemos aqui que Sansão ele é movido muito mais por um impulso humano do que um homem guiado pelo Espírito. Um dia, no versículo 1, ele desceu a Timna e viu ali uma jovem mulher filisteia. Quando ele volta para sua casa, Sansão ele vai para uma cidade lá, filisteia. Quando ele volta para sua casa, ele fala com seus pais, aqui, tomai essa mulher como esposa. Imagina os pais de Sansão, peraí, Deus apareceu para a gente, falou que nosso filho ia nos libertar dos filisteus, e Sansão quer casar com uma filisteia, tem algo errado aí, imagina a angústia desses pais. E eles vão falar com Sansão, Sansão, não faz uma loucura dessa não, será que não tem nenhuma mulher das tribos aqui de Israel para você tomar como esposa? Sansão, igual um menino mimado, fala, não, meus olhos se agradou dela, eu quero ela como esposa. Nós vemos 2 características aqui de Sansão. Primeiro, ele é impulsivo, ele é controlado por aquilo que ele vê, ele quer, ele não pondera, ele não considera. Segundo, Sansão ele é insubmisso, ele desdenha dos conselhos da autoridade dos pais dele. Naquela época, às vezes hoje em dia a gente vê os meninos respondendo os pais, nos seguindo, acatando as ordens, mas naquela época isso era impensável, era raríssimo um homem não seguir o seu pai. Era o pai que escolhia com quem o filho ia casar, era o pai que escolhia com quem que a filha iria casar. E Sansão aqui ele desdenha, fala, não quero nem saber do conselho seus não, eu gostei dela, meus olhos viram e agradaram, tragam ela, eu quero ela como esposa. Então, meus irmãos, a gente tem que atentar, é importante o fato de Sansão, ele aqui está andando tão próximo dos filisteus de forma livre. A ocupação aqui era pacífica. Ele não pensou 2 vezes antes de casar com essa filisteia. E isso, eu já falei que o povo não tinha clamado por um libertador, isso nos mostra o quão aquele povo estava inserido naquela cultura. No passado, o povo tinha agonizado para Deus libertar, porque era uma ocupação militar, política. Mas aqui nós vemos mais uma ocupação cultural. O pastor Tim Keller, ele vai falar que se Deus não intervém nessa situação, o povo israelita eles iam ter a sua cultura extinta pelo povo filisteu. A cultura, os costumes do povo de Deus já estava perecendo no meio daquela cultura pagã, e eles não estavam nem aí para isso. Às vezes casar com uma filisteia era até algo bom. Olha,
eu vou casar com a filisteia, que eu dou uma crescida aqui na cultura deles, né? Eles vão dar mais respeito para mim se eu casar com a filisteia. Às vezes o chefe lá, o pai dela, tinha até isso naquele meio. Isso é muito perigoso. O autor Tim Keller vai falar, os israelitas estavam à beira da extinção. Poucas gerações e podiam estar completamente assimilados pelos filisteus. Deus que intervém e por meio de Sansão, e apesar de Sansão, decidiu impedir que o povo perdesse sua cultura para os pagãos. Ele diz, não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo, pois quando não há conflito, é sinal que o mundo já tomou conta da situação. Quando o mundo e a igreja estão vivendo muito bem, igual nós vemos aí, infelizmente é porque o mundo já tomou conta da igreja, meus irmãos. Não tem como trevas misturar com luz. E nós temos isso, infelizmente, a cultura mundana entrando dentro das igrejas e o povo fazendo o culto como se ele estivesse fazendo um show, muitas vezes. O povo fazendo o culto como se fosse uma festa, como se tivesse um artista famoso. Perdeu-se muito a reverência a Deus. O culto não tem sido feito mais para agradar a Deus, mas infelizmente para agradar o próprio homem. E aqui o povo já estava tão inserido nessa cultura que para Sansão era normal andar pelo povo inimigo. Tão normal que ele escolhe uma filisteia para poder casar, filistia. Mas vimos que Deus usa a fraqueza de Sansão para instituir seu juízo sobre os filisteus. No versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois esse procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Até os nossos pecados e os nossos erros, Deus usa para a tua glória e para os seus propósitos. Nós não sabemos, mas Deus está no controle de todas as coisas e tudo vai ocorrer da maneira que Ele quiser mesmo. Ele está no controle, Ele nunca perdeu o controle. E Sansão desceu com seus pais para Timna para acertar os detalhes do casamento. E nós vamos ver do versículo 20, que Sansão, ele começa a menosprezar o seu voto de Nazireu. No versículo 5 vai falar que quando ele está indo para Timna, ele passa pelas vinhas da cidade. Eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Vinhas de Timna. O que o voto de Nazireu falava? Abster-se do fruto da videira. Sansão está andando perto, onde que tinha, perto da plantação de uva. É a mesma coisa do alcoólatra, ele ficar andando no meio dos botecos. Daí é o quê? Correr para o perigo, andar perigosamente, andar em terreno escorregadio, Eva andando perto da árvore, Davi no terraço, onde que não era para ele estar, vendo o que não era para ele ver. Olha o que causou na vida de Davi. Sansão aqui, ele está andando em terreno escorregadio, ele está começando a menosprezar o voto dele. Nós vemos que quando ele vai, ele mata o leão que aparece como um cordeiro, e depois quando ele volta, ele vê um enxame dentro do leão, e ele vai lá naquele leão, ele pega um favo de mel, lembra da história? Que ele vai até fazer um enigma. Ele podia tocar em animal morto? Era uma do voto do Narizeu, não tocar em cadáveres, ele vai e toca, ele está menosprezando o seu voto. Nós vemos no versículo 10, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os moços, os noivos. Meus irmãos, a festa era 7 dias. E o que os irmãos acham que tinha de beber na festa? Bastante vinho. Sansão, mais uma vez, aqui ele está menosprezando. A Bíblia fala o quê? Um abismo chama outro abismo. O pecado, meus irmãos, ele anestesia a consciência. Sansão, como ele já estava quebrando um voto, ele não sentia mais dificuldade em quebrar os outros votos, ele estava pronto para quebrar o outro. E dessa forma, cada vez ele foi entregando mais aos prazeres, e ele foi afundando mais e mais nas suas próprias paixões e desejos. E nós vamos ver a consequência disso lá no capítulo 16. Sansão, ele vai preparar para casar, versículo 10 e 11, ele faz uma aposta com os filisteus. Ele fala que se ele perdesse aquela aposta, ele daria uma veste de festa para cada um dos 30 padrinhos, companheiros de casamento que estava com ele. Ele faz um enigma, do comedor sal comida, do forte sal doçura. E os filisteus, eles ameaçam a sua esposa para que ela entregasse qual era o resultado daquele enigma. E ela vai, fica na cabeça de Sansão até que ele entrega o enigma, eles acertam o enigma e Sansão, furioso, ele vai em uma cidade lá perto, mata 30 homens, pega as vestes, entrega para esses que ele tinha perdido a aposta, e o que ele faz? Ele vai embora nervoso para a casa do pai dele.
Aí o pai da moça, que seria a esposa dele, ele ainda não tinha tido a noite de núpcias, estava nos 7 dias de festa, o pai da moça faz o quê? Pega aquela mulher e entrega ela para um dos companheiros de Sansão, um dos padrinhos, porque ele achou que Sansão não ia voltar mais. Sansão ele era muito impossível, ele vai embora no meio do casamento, só que depois, nós vamos ver no capítulo 15, passado algum tempo, Sansão, ele pega o novilho e vai para ter com sua esposa, ela ainda era esposa dele. Ele pega o novilho e vai lá, olha, agora eu vou ter minha lua de mel. Quando ele chega, o pai fala, olha, não pode mais, porque eu dei ela para um dos seus companheiros. Você quer a irmã mais nova? Ela é formosa. Sansão fala, não, eu não quero. E ele fica nervoso. Ele vai para as plantações dos filisteus, do versículo 3 e 5, ele pega 300 raposas, amarra as suas caudas de 2 em 2, coloca uma tocha no meio daquela cauda, toca aquelas raposas, elas vão queimando todas as plantações, olivais, videiras, trigos. Os filisteus ficam injuriados, porque tinham queimado suas provisões, eles não conseguem pegar a Sansão. O que eles fazem? Vão na casa do sogro, queimam o sogro e a moça. Aqui a gente vê vingança atrás de vingança. Sansão fica sabendo disso, fica nervoso e ele faz uma matança, faz uma carnificina com aqueles homens, matando muitos homens numa vez só. Aí os filisteus continuam, só violência, a violência vai só aumentando, vingança chama vingança. Os filisteus, eles chegam no versículo 9 e 13, desculpa, eu tenho que falar rápido assim, senão eu não vou conseguir falar. Os filisteus, eles vão na tribo de Judá e falam assim, olha, nós viemos para pegar Judá, vocês dão um jeito, ele está escondido na caverna aí. Juntam 3.000 homens de Judá e vão em Sansão, falam de Sansão, a gente tem que te amarrar e entregar para os filisteus. Judá é da tribo irmã, tribo de Dan, tribo de Judá. É interessante notarmos que a tribo de Judá, ela prefere manter a paz com os inimigos filisteus do que reconhecer que Deus estava levantando um libertador que era Sansão. Sansão fala, olha, vocês prometem que não vão me matar? Não, a gente só vai te amarrar e entregar para eles. Então, eles amarram Sansão, entregam para os filisteus, e no versículo 14, os filisteus saem ao encontro dele, felizes da vida, só que o Espírito de Deus aposta dele, e as cordas nos braços se tornam como fio de linhos queimados. E Sansão acha uma queixada de jumento no versículo 15, ainda fresca, à mão, e a tomou e feriu com ela 1.000 homens. Meus irmãos, nós vemos aqui novamente Deus usando Sansão. Aí pode surgir uma dúvida no meio da gente. Como que Deus usa um homem tão avacalhado desse? O cara só faz coisa errada e Deus continua usando ele. Sansão novamente foi usado por Deus e pode surgir essa dúvida. Como Deus usava Sansão e ele continuava pecando? Por que a santidade dele não crescia? Meus irmãos, a Bíblia sempre fez uma distinção entre dons do Espírito e de fruto do Espírito. Dons do Espírito é uma qualificação, uma aptidão, uma habilidade que Deus dá para a pessoa exercer qualquer tipo de serviço. Fruto do Espírito é só aquela pessoa que nasceu de novo que ela vai ter o fruto do Espírito. O dom do Espírito, ele pode ser usado para Deus ou não. A pessoa que ela tem a habilidade de falar, ela pode pregar, ela pode enganar na política. Uma pessoa que tem a habilidade de contribuição, ela pode ajudar na igreja, pode ajudar em outro lugar, entenderam? Deus dá habilidades, talentos universais para as pessoas. Não necessariamente essa pessoa ela tem um fruto do Espírito. E 1 Coríntios afirma que é possível ter aptidões, profecia, liderança, mas não ter o fruto, sem o qual o dom não vale nada. Então, o que nós podemos aprender aqui? Cuidado com espiritualidade superficial. Cuidado, não preocupe em aparecer espiritual, preocupe em ser uma pessoa temente a Deus, em ter o caráter moldado por Ele, e na hora de seguir pessoas, veja se aquela pessoa ela tem um testemunho e um caráter moldado, não necessariamente a pessoa fala em línguas, ela ressuscita mortos, problema, como que ele é na casa dele? Como que ele é com a esposa, com os filhos, como que ele é no trabalho, às vezes a pessoa ela é o espiritualzão na igreja, como que é em casa? Como que ele trata dentro de casa? Então a gente precisa ficar atento a isso, cuidado com uma espiritualidade superficial. E meus irmãos, nós vamos então para o último capítulo que é muito conhecido, onde vai relatar Sansão e Dalila. E nós vemos de novo o padrão desse homem repetindo. O versículo 11 fala que Sansão foi para Gaza, lá ele encontra uma prostituta e se deita com ela. De novo, Sansão, acontece tudo, ele vai para Gaza, encontra uma prostituta, deita com ela. Os homens de Gaza, eles sabem que Sansão está lá e eles planejam, olha, vamos esperar a noite, vamos vigiá-lo, porque aí depois nós vamos e capturamos.
Sansão, ele não fica a noite toda, ele se levanta no meio da noite, a força sobrenatural que ele tinha, o que ele faz? O portão estava trancado, não era problema para ele, ele pega aquelas portas com os batentes, tudo arranca, põe no ombro e sai andando. Novamente usado de uma forma sobrenatural por Deus. E depois, no versículo 4, o que acontece? Sansão encontra com Dalila e apaixona por ela. Está vendo? Ele vai para Gaza, deita com a prostituta, aí o Deus aposta dele, o Espírito do Senhor, ele vai, arranca o portão, aí a vida dele segue, ele vai para Dalila, encontra com Dalila, apaixona por ela. O que é isso? A gente tem que tomar cuidado com o perigo do sucesso. A gente tem que tomar cuidado com o perigo do sucesso. Sansão, ele achava que o fato dele continuar forte e não ter a consequência do pecado era um sinal de invencibilidade. Sansão aqui, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele achava que ele era invencível. O pecado e a graça, eles trabalham em duas bases completamente diferentes. Na graça, Deus usa até os nossos fracassos e fraquezas para nos beneficiar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa até a sua fraqueza, Deus usa na graça para trazer o bem para você. Agora o pecado, ele usa até das dádivas de Deus para nos aprisionar e nos arruinar. Fabrício, não entendi. Muitas vezes nós pecamos, a consequência não vem. O que o pecado faz? Olha, vida que segue, continua, não tem problema, continua avacalhando. O que é a consequência não vir? É uma dádiva de Deus, não é? Ele é misericordioso. Ele é gracioso, ele é bondoso. Aí o pecado fala assim, olha, vida que segue, continua. A dádiva da misericórdia, o pecado usa isso como uma forma de te escravizar e você começa a racionalizar, realmente não tem problema. Quanto mais Deus abençoava Sansão, dando-lhe força para combater os inimigos, mais ele sentia confiante, mais irresponsável era o seu comportamento. Ou seja, o coração de Sansão usava as bênçãos divinas como uma razão para esquecer de Deus. Quanto mais coisa errada ele fazia, a misericórdia de Deus, ele continuava forte, ele usava isso como uma forma de cada vez fazer mais coisa errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Assim como Sansão inferiu erroneamente das bênçãos de Deus, jamais serei derrotado. Tem muitas pessoas que elas, erroneamente, elas acham que tudo de bom que acontece na vida delas é por causa da perspicácia dela, é por causa do talento, do dom dela, e ela fala, eu mesmo basto para mim, esquece de Deus. Até o sucesso, ele é perigoso. Por isso que a gente vê é muito mais difícil uma pessoa bem-sucedida, ela querer servir a Deus, porque ele começa a ter uma confiança, uma autoconfiança, que aquilo que aconteceu de bom com ele foi por causa que ele é bom, e ele esquece de Deus. Não como regra, mas acontece isso. Então, meus irmãos, cuidado com o perigo do sucesso. Seguindo aqui, no versículo 4, vemos que Sansão se apaixona por Dalila. E nós vamos ver na sequência que os príncipes, os líderes filisteus, eles chegam para Sansão e falam para Dalila e falam assim, olha, descubra qual que é o segredo da força e nós vamos te dar aí 13 quilos de prata, vamos te dar muito dinheiro. E ela começa, é igual aquela discussão de casal apaixonado adolescente. Ah, você me ama? Se você me ama, faz isso para mim. Ah, não, você não me ama porque você não faz isso para mim. Aí começa aquela coisa meio adolescente entre Dalila e Sansão, até que ela descobre qual que é o segredo de Sansão, onde que ele vai dizer no versículo 17, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. E ela então chama os filisteus, corta o seu cabelo, e ela fala com Sansão, Sansão, os filisteus estão aí para te pegar. E aqui é uma parte trágica, porque Sansão, ele levanta, e ele fala, não, certamente eu irei contra eles, e o texto vai falar, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha retirado dele. Sansão, ele estava tão acostumado a se dar bem, mas tem um momento que a paciência de Deus, ela se esgota. A paciência de Deus tem limite. E toda vez que a paciência de Deus, ela não encontra o arrependimento, o resultado disso é o juízo. E aqui a gente vê o juízo de Deus sobre Sansão. Às vezes ele ia pensar, olha, não tem nada não, já aconteceu comigo dezenas de vezes, eu errei e deu certo, mas aqui não deu certo mais. Aqui o texto vai falar, porque ele não sabia, no 20, ainda que o Senhor tinha se retirado dele. Então agora, meus irmãos, Sansão vai colher. Ele vai colher o que ele plantou. Nós vamos ver no 21, então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. No 22, o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo.
Os filisteus vão fazer uma festa, no versículo 23, para o falso deus deles, Dagon, mandam chamar Sansão para zombar dele. Ó, o fortão aí, olha aí quem que é o cara forte, Dagon nos deu você, nosso inimigo. E Sansão, meus irmãos, ele vai orar a Deus, no versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só essa vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele pede o moço para colocá-lo nas colunas do templo, aquela parte central. Deus atende o seu clamor, dá força para ele, ele empurra aquelas colunas que vêm ao chão e com isso fazendo todo aquele estádio cair e derrubar. E nesse dia só, a palavra vai falar que ele matou mais filisteus do que ele tinha matado toda a sua vida. Mais de 3.000 homens morreram aqui, meus irmãos. Mesmo após errar tanto, Deus ouve o clamor de Sansão e restaura a sua força. Então aqui o capítulo termina mostrando que Deus, mesmo através da fraqueza de Sansão, executa juízo com os inimigos de Israel. Alguém pode perguntar, como que Deus usa pessoas tão falhas e fracas, igual Sansão? Meus irmãos, a resposta é: Deus ele não está limitado pelos humanos. Deus ele não é limitado pelos seres humanos, ele cumpre os seus propósitos, apesar de quem nós somos. Nós vemos na galeria de heróis da fé, homens com falhas graves, igual nós vemos aqui, mas nós vemos que a força deles não está no próprio braço, foi Deus que os capacita, Deus faz o que Ele quer, Ele levanta quem Ele quer, e Ele não tem que dar satisfação para nós. E aqui, meus irmãos, como eu já apliquei durante o texto, eu vou deixar um desafio, uma aplicação em forma de desafio. Escolha uma área da sua vida, mesmo desafio que está nos PGs, escolha uma área da sua vida que você tem sentido como Jefté, rejeitado, ou como Sansão, caído. Escreva isso num papel, entregue completamente a Deus essa semana. Escreva num papel: Deus, olha, minha família, está feio. Deus, minha vida espiritual, ó, estou igual Sansão, caí cada vez pior. Deus, minha disciplina espiritual. Deus, minha área emocional, eu estou igual a pior pessoa. Eu me sinto pior que Jefté poderia sentir aqui, que foi rejeitado quando eu era criança, minha mãe me abandonou, meu pai fez isso comigo. Entregue essa área para Deus, escreva num papel e coloque ações práticas. Coloque alguma coisa que você pode fazer. Você vai orar todos os dias da semana entregando isso a Deus. Você pode falar como Sansão no versículo 28, Senhor, lembra-se de mim, fortalece-me outra vez. E tome uma atitude concreta, meus irmãos. A verdadeira fé, ela se manifesta através de passos práticos. Não adianta você falar: Deus, restaura o meu casamento, e vida que segue não muda nada. Se é o casamento que está pegando aqui, o que você precisa fazer? Pedir perdão? Perdoar? Se é a sua área espiritual, o que você precisa fazer? Retornar a um hábito? Ligar para alguém que você precisa reconciliar? Começar o que você estava adiando? Romper com um pecado que você tem tolerado? Nós aqui aprendemos que Deus ele age na vida de quem Ele quiser, mas nós aprendemos também que nós precisamos crer em Deus e arrepender de forma genuína. Falar: Deus, olha, eu sou pecador e eu preciso do Senhor. Independente de bênção, eu quero o Senhor na minha vida. E dessa forma, Deus ele não vai rejeitar um pecador arrependido. Ele vai intervir na sua vida, Ele vai mudar a sua vida, independente do seu passado que eu sei que o seu futuro ele pode ser um futuro glorioso nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus, nós rendemos graças ao Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, porque aqui nós vemos que o Senhor usa homens indignos como nós somos. Nós vemos que a graça do Senhor, Deus, a graça imerecida, ela é infinita e ela pode aplacar qualquer